Havendo número legal, declaro aberta a sessão da 9ª turma deste tribunal do dia 26 de julho de 2016. Eu consulto aos colegas se algum deles deseja fazer algum registro especial. Acho que hoje também nós não temos nenhum registro, não é? Então, bom dia a todos presentes, advogados, servidores, e vamos então dar início à sessão com o pregão dos processos, observada a ordem regimental. Nós começamos sempre pelos processos físicos, que hoje são mais reduzidos em número. Depois, às 9h30, nós começamos, ou a partir das 9h30, a sessão dos processos judiciais eletrônicos. Então, os colegas, os advogados que têm inscrição para os eletrônicos, por gentileza, aguardem com um pouquinho de paciência, que já nós chegamos lá. Bom, pode fazer o pregão do primeiro. Processo número 51 da pauta é o RO número 2404-2013-011. Relator, doutor José Cláudio Franco de Alencar. Revisora, doutora Maria Estela Alves da Silva Campos. Recorrente ao Hospital Mater Dei S.A. e recorrido Sérgio Luiz Teixeira da Silva. Advogado inscrito, doutor Renato Luiz Alves Léo, mas com a pretensão apenas de assistir ao julgamento a uma pessoa do escritório. Assim. 51 da pauta. Então, doutor Gessé, o relator, por favor, pode ler a conclusão do voto. Senhor presidente, eu conheço do recurso e, no mérito, dou provimento parcial para excluir da condenação pagamentos de diferenças salariais e seus reflexos. Reduz o valor da condenação para R$ 600, com custas de R$ 12, e autorizo desde já a reclamada a buscar junto aos órgãos próprios os valores pagos a maior após o trânsito em julgado. A pessoa, o advogado do escritório, doutor Léo, está aí? Quem que é? A senhora quer algum esclarecimento? Deu para entender, não é? Provimento para... tem divergência? Tem de hora extra de intervalo que eu também excluiria. Vossa Excelência também exclui para extra de intervalo. Terceira votante. Eu vou pedir vênia de divergência, mas vou acompanhar o relator. Então, esse é o voto que prevalece. Excluir as diferenças salariais. Perfeito? Assim se declara o resultado do julgamento. Próximo. É o 32 da pauta, é o AP número 1681-2009-113. Relatora, doutor Olívia Figueiredo Pinto Coelho, revisor, doutor João Bosco Pinto Lara. Os agravantes são a data prévia e Salvio Bax de Barros. Agravados os mesmos. Inscrito para sustentação oral, doutor Júlio César Valadares Dutra, pelo segundo agravante. 32. Doutor Olívio, por favor, a conclusão. Eu acolho a preliminar arguída em contraminuto pelo exequente e não conheço do segundo agravo de petição interposto pela executada, em razão da preclusão consumativa. Conheço dos agravos de petição interpostos pelas partes. No mérito, nego-lhes provimento. Rejeito o pedido formulado pelo exequente, aplicação da multa por litigância de má-fé executada. Doutor Júlio, Vossa Excelência tem interesse em sustentar isso? Sim. Pode falar. Bom dia, ilustres desembargadores e demais aqui presentes. No caso em tela, eu vou me ater à sustentação no que tange ao reiterado descumprimento do comando exequendo por parte da DataPrev. Conforme demonstrado em nossa agravo de petição, a DataPrev, inclusive como já delineado pelo próprio juiz da execução na decisão de embargos, a DataPrev não incorporou o valor correto da gratificação cuja incorporação restou determinada nos autos. Incorporou um valor bem inferior ao devido ao exequente. O douto juiz, na decisão de execução, concluiu que essa incorporação restou em valor inferior. Não deferiu a multa que foi fixada em sentença, porém determinou que o perito apure essas diferenças salariais, desde 2010 até a presente data, considerando o valor correto pago ao gerente de divisão, cuja incorporação restou determinada. No caso dos autos, nós fizemos agravo de petição requerendo a aplicação dessa multa diária, vez que a DataPrev vem descumprindo o comando exequendo já transitado em julgado, inclusive no TST, certo? Inclusive, após a interposição do nosso agravo de petição, em maio de 2016, a DataPrev
editou uma nova tabela de gratificações para as funções comissionadas e, mais uma vez, veio descumprindo o valor da incorporação. No comando exequendo, nós até fizemos uma petição juntando um documento novo, essa nova tabela que foi editada após a interposição do nosso agravo de petição, juntamos a tabela e os contra-cheques do autor demonstrando esse descumprimento. O comando exequendo, no caso dos autos, foi claro: condenar a ré que pague as parcelas vencidas de gratificação de função gerente de divisão desde março de 2008, conforme se apurar em liquidação. Antecipa os efeitos da tutela para determinar a reclamada que volte a pagar a gratificação de função reclamante já a partir do próximo pagamento de salário, sob pena de multa diária no importe de R$1.000. Este comando sentencial restou mantido, tanto por esse egrégio regional, tanto pelo coleno TST. Isso proferido em 2008. E conforme documentação juntada por nós, hoje o valor da gratificação de gerente de divisão é R$ 4.900. Juntamos o contra-cheque do autor, demonstrando que o valor incorporado pago para ele, tanto em maio como em abril de 2016, foi R$ 4.500, valor inferior à gratificação devida ao gerente de divisão constante no comando exequendo. Ora, se esse egrégio regional não coibir esse ato da DataPrev de incorporar o valor correto devido a título de gratificação de gerente de divisão, essa execução nunca irá terminar. Porque todo ano que foi editada uma nova tabela reajustando o valor da gratificação de gerente de divisão, teremos que mexer nos autos e pedir o juiz para executar os valores, porque a DataPrev vem descumprindo essa determinação judicial desde 2008. Razão pela qual vem requerer que seja provido o apelo obreiro com a condenação da DataPrev a restabelecer o pagamento do valor corretamente previsto a título de gratificação de gerente de divisão, bem como a condenação ao pagamento da multa diária fixada no comando exequendo que transitou em julgado e que vem sendo desobedecido conforme demonstrado nos autos. Razão pela qual vem requerer o provimento do apelo obreiro. Obrigado. Tudo bom? Senhor presidente, doutor, eu examinei aqui inclusive o cálculo do perito, mas o que eu concluí foi o seguinte: aqui o voto é detalhado, daí o senhor terá a oportunidade de examinar, mas eu concluí que está correto, que os cálculos do perito estão absolutamente corretos. Ele considerou o valor da gratificação de função conforme consta nas tabelas anexadas aos autos, as folhas 561 e 565. Ele considerou o valor fixo da gratificação. Então, realmente, assim, a meu ver, está completamente correto esse cálculo feito pelo perito. É só uma questão de cálculo mesmo, e eu penso que ele observou a tabela e que está correto. Eu vou manter o voto. Excelência, só uma questão de fato. Sim, é sobre a multa. Todo ano, essa tabela é corrigida. O perito considerou uma tabela lá de 2012, 2013, que era o valor da gratificação na época, só que todo ano ele é corrigido. Doutor Olívio, é na multa que Vossa Excelência está indeferindo, porque o juiz lá embaixo já indeferiu a aplicação dessas trends. É nisso que ele está insistindo. Vossa Excelência está multa pelo descumprimento da obrigação de fazer. Vossa Excelência mantém a sentença. Exatamente. Eu estou entendendo que essa controvérsia existente quanto ao valor a ser incorporado, que suscitou esses questionamentos por ambas as partes, essas diferenças existentes entre os valores reconhecidos pelo juiz na sentença gravada e os pagos ao reclamante, não tem o condão de caracterizar descumprimento de obrigação de fazer na forma alegada pelo exequente. Então, não há que se falar em aplicação da multa por esse fundamento. Vossa Excelência não deixa de ter razão. Que o valor está incorreto. Pois é, mas o que é? É tudo, é condução da execução. Eu vi inclusive, esse documento novo, esse fato novo que veio com o documento, deixa o juiz de primeira instância reexaminar, porque a sentença, eu fui ver a sentença ela é clara, ela manda fazer incorporação. Mas a doutora Olívia transcreve, inclusive, parte da sentença que está em execução, ela fala incorporar a gratificação, não fala mais nada de gerente. Claro, em antecipação de tutela,
prever a possibilidade da multa. E estabeleceu-se uma discussão em torno de como se faria a correção disso, valor atualizado, porque ela incorporou, é um caso curioso, a Dataprev incorporou isso ainda em execução provisória. Sim. Rigorosamente, do meu ponto de vista, como pendia recurso no TST, porque execução provisória de obrigação, tinha antecipação de tutela, é claro, mas obrigação de fazer com execução provisória é um negócio muito complicado, né? Porque imagine se o TST modifica, aí cai a antecipação de tutela, aí aquela dificuldade para o exequente repor. Mas de qualquer modo tinha antecipação de tutela, foi mantido. A sentença que não ficou muito clara, porque ela cumpriu, ainda em execução provisória, em 2010 ele incorporou pelo valor histórico. Quando transitou em julgado, aí sim o juiz mandou que se corrigisse. Então, rigorosamente, eu acho que ela deveria, a Dataprev deveria até saber que o valor é o atualizado, embora a sentença nos fundamentos não diga com toda clareza, não diz. Está aqui a parte. Incorporar a gratificação de gerente de divisão a partir de 2008, né? Deveria ter dito expressamente com os valores atualizados. Não, a única ressalva, a única determinação da sentença é de que essa gratificação fosse substituída por outra, caso houvesse modificação na nomenclatura. Foi a única coisa que veio da sentença. Então ficou meio truncada mesmo a execução por causa da sentença exequenda, e o juiz da execução agora, eu acho, Vossa Excelência está trazendo um dado agora que essa discussão sobre forma de atualização dessa gratificação já está encerrada com o julgamento do agravo de petição. Agora sim o juiz tem que dar uma ordem taxativa. Olha, a incorporação é com essa atualização e com as novas tabelas que porventura vierem a ser implantadas. Então, se a Dataprev não cumprir doravante, vai surgir o momento de aplicação dessa multa. Acho que, por enquanto a trancos e barrancos vem sendo cumprida a decisão judicial. Ainda tem a questão, doutor João, da questão da gratificação complementar por resultado também, que não foi determinada a incorporação. Não foi dela. também, Então havia controvérsia nos cálculos. Os cálculos incluía a tal da GCCR, que não era objeto da decisão. Exatamente. Então, acho que a controvérsia era razoável. Agora não. Agora, com o julgamento do agravo de petição das duas partes, a coisa tornou-se clara. Como cumprir a decisão exequente. Doravante, se a Dataprev persistir não fazendo a incorporação correta, aí eu concordaria com a aplicação daquela multa. Então, por enquanto, é isso. Tá certo? Obrigado, vamos aguardar. Obrigado, senhor. Doutor Gessé. Senhor presidente. Eu estou Eu achei estranho também. Está faltando. Porque não tem divergência. Processo número... Posso chamar o próximo? Pode. Processo número 43 da pauta. O RO número 417-2014-023. Relator, Dr. Jessé Cláudio Franco de Alencar. Revisora, doutora Maria Estela Alves da Silva Campos. O recorrente é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Belo Horizonte e Contagem, e o recorrido é Ferrocider, Metal Mecânica Limitada e outra. Inscrito para sustentação oral, Dr. José Caldeira Brant Neto, pelo recorrente sindicato. 43. Doutor Gessé, a palavra. Senhor presidente, em cumprimento da decisão da segunda turma do colhendo TST, que conheceu do recurso de serviço do autor e deu-lhe provimento para afastar a deserção, determinando o retorno dos autos à regional para julgamento do recurso ordinário do sindicato, passa ao exame das matérias impugnadas. Rejeita a preliminar de nulidade da decisão de primeiro grau por negativa de prestação jurisdicional, no mérito do provimento parcial ao recurso ordinário interposto pelo sindicato autor, para cassar a decisão que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, combinado com 284, ambos do CPC vigente à época, em relação aos empregados substituídos dispensados em janeiro de 2014, determinando o retorno dos autos para o prosseguimento da ação em relação aos respectivos empregados substituídos dispensados em janeiro de 2014, observados os limites colocados na audiência realizada em 3 de março de 2014. Com realização de nova audiência inaugural para apresentação de defesa pelas reclamadas, posterior produção de prova pelas partes e prolação de nova decisão como se entender de direito.
Determina-se o desentramento de documentos referentes aos empregados dispensados em dezembro de 2013 e fevereiro e março de 2014 e aqueles nominados na tabela 2 e 3 de folhas, observando-se as folhas indicadas pelo sindicato autor na petição de folha 3.410, 3.413, mantendo-se apenas os documentos alusivos aos empregados substituídos na presente demanda, assim considerados aqueles dispensados em janeiro de 2014. Doutor Caldeira, com a palavra. Eu indago a Vossa Excelência, posso manifestar só voto divergente. Perfeitamente. Doutora Maristela está de acordo, doutor Olívio? Também acompanho. Unânime. Muito obrigado, bom dia. Muito obrigado, bom dia, prazer revê-lo. Processo número 31 da pauta é o AP número 1673-2009-017. Relatora, doutor Olívio Figueiredo Pinto Coelho, revisor, doutor João Bosco Pinto Lara. Agravante, a Caixa Econômica Federal, e agravadas, Roseni Lemos Álvares e FUNCEF, Fundação dos Economiários Federais. Inscrito para sustentação oral, doutor Evandro Braz Araújo Júnior, pelo primeiro agravado. 31. Doutor Evandro, bom dia. Bom dia. Bom dia. E a conclusão, doutor Olívio? Eu conheço do agravo de petição, no mérito nego-lhe provimento. Custo pelo executado. Eu sou o revisor e estou de acordo. De acordo. Doutor Gessé, unânime. Muito obrigado, Excelência. Poupou a sustentação. Bom dia, doutor Evandro. Prazer revê-lo. Nem respirou. Nem respirou. Tudo bom? Há uma inscrição feita na sessão, no processo número 15 da pauta, é no RO número 1637-2014-136. Relatora, doutora Maria Estela Alves da Silva Campos, revisor, doutor Gessé Cláudio Franco de Alencar. Há uma suspeição do doutor Olívio nesse processo e vota o doutor João Bosco como terceiro. Os recorrentes, é o 15 da pauta, os recorrentes são Shirley da Silva e Drogaria Araújo S.A., recorridos os mesmos. Inscrita para sustentação oral, doutora Cristian dos Santos Marques, pela primeira recorrente, Shirley, 15 da pauta. 15 da pauta, por favor, a doutora Maria Estela, que é a relatora para a conclusão do voto. Conheço do recurso apresentado pelo reclamante, rejeito preliminar de não conhecimento do recurso adesivo da reclamada suscitada pelo autor e conheço do recurso interposto pela ré. No mérito, nego provimento ao recurso do autor e dou parcial provimento ao da reclamada para afastar a condenação em adicional de insalubridade em grau médio e reflexos e entrega de PPP. Afastar ainda pagamento de participação nos lucros e resultados e restituição de descontos efetuados sob as rubricas divergência de preço e atrasos comissionistas. Os honorários periciais são reduzidos para R$ 500 e constituem encargo da autor, isenta porque é beneficiário da justiça gratuita. Serão então suportados pela União na forma da Resolução 66/2010 do CSJT. Reduz o valor da condenação para R$ 8.000, com custo de R$ 160 pela reclamada. Vossa Excelência tem a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais componentes dessa egrégia turma, servidores e colegas aqui presentes. Bom, o juiz de primeiro grau, ele não reconhece a rescisão indireta do contrato de trabalho da reclamante por entender que não se encontraram presentes os motivos ensejadores para esse tipo de extinção de contrato, que as faltas não restaram comprovadas e que a extinção do contrato de trabalho se deu por iniciativa da reclamante, caracterizando uma demissão. Data vênia a decisão de primeiro grau, entendo que ela não pode prosperar, porque a reclamante ela comprovou que houve diversos descumprimentos contratuais, como acúmulo de função, a uma vendedora comissionista pura, em que a ela, enquanto realizava atividades diversas de vendas, tinha suas metas atingidas, diminuídas, uma vez que realizava aplicação de injetáveis, etiquetamento, limpezas e reposições de mercadoria. O laudo pericial das folhas 569 a 576 demonstrou que houve aplicações de injetáveis em clientes sem o recebimento de adicional de insalubridade. E o laudo pericial médico, ele foi conclusivo de que as atividades
desenvolvidas na reclamada com risco, inclusive com os assaltos sofridos, houve o agravamento da doença, que é um transtorno ansioso depressivo. Inclusive, o brilhante laudo, ele aponta que exatamente no mês que ela sofreu assalto sob ameaça de armas, ela teve uma eclosão, um agravamento da doença. Então, é nítido o nexo concausal aí, nesse caso. Inclusive, o próprio perito, ele informa que o retorno dela ao posto de trabalho agravaria essa doença. Então, não há que permitir que essa reclamante, ela retorne para um trabalho que lhe gera ali a incerteza, o medo, inclusive o agravamento do seu transtorno depressivo ansioso. É certo que segurança pública é responsabilidade do Estado. Contudo, é certo também que o empregador que tem o seu estabelecimento aberto ao público, além de assumir o risco do empreendimento, ele também assume risco de assalto. Então, tão discutida, inclusive, minha tese de mestrado, que é a questão da saúde pública, a questão da saúde no ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho saudável, né, que hoje tanto se discute, o meio ambiente saudável no ambiente de trabalho. Então, no caso, a própria reclamante, ela, quando se fala em retorno a esse ambiente de trabalho em que ela fica vulnerável a esse risco, ela tem a sua doença agravada e aumentada. Assim, em relação à rescisão indireta, espera que seja reformada a sentença de primeiro grau para que seja declarada a sua rescisão indireta do contrato de trabalho com pagamento das suas verbas e liberação das suas guias. Em relação a comissões, que foi julgado improcedente, a reclamante ela requereu a apresentação de planilha de vendas, sob pena de aplicação do artigo 396 do novo CPC. A reclamada ela não apresenta as planilhas de vendas realizadas pela reclamante, nem mesmo a própria planilha de percentual aplicado. Então, dessa forma, ficou inviável da reclamante apurar e analisar essas eventuais diferenças das comissões. Por isso, espera que seja também julgado procedente esse pedido, até por aplicação ao artigo 396 do novo CPC. O acúmulo de função também restou evidente para o caso do comissionista puro, uma vez realizando vendas realizando outras atividades diferentes das suas ocupações, inclusive a própria classificação brasileira de ocupações não prevê para a Caixa e para vendedor atividade de limpeza. E aqui essa reclamante, ela realizava atividade de limpeza. Então, por isso, espera que seja reformada para julgar procedente o pedido do acúmulo de função. Os danos morais também, eles decorrem aí dessas condições de risco na reclamada. O juiz de primeiro grau, ele entendeu que o estresse de conviver com o período de assalto são presumíveis, tratam de fatos de terceiro ele repetiu, a segurança pública compete ao Estado. Só que eu repito que como o laudo ele demonstra esse agravamento das condições de risco, o que gera essa eclosão da doença, e aqui em prestígio a dignidade humana, a proteção da integridade física e psíquica dessa empregada, espera que seja julgado procedente os pedidos de danos morais em decorrência da doença. Inclusive, não houve impugnação específica desse tópico nos termos do artigo 341 do novo CPC. Da mesma forma, também, os danos morais em decorrência do assalto e os danos materiais, que seria o período que ela ficou sem receber em virtude do afastamento temporário por estar impossibilitada em decorrência da doença. Em relação às multas normativas, uma vez que houve descumprimentos contratuais e de normas previstas na convenção coletiva, pede-se também que seja julgado precedente
o pedido da aplicação das multas e a multa do artigo 477, uma vez que a sentença, se ela declara a extinção do contrato de trabalho, ali ela já gera as consequências legais. Então, a empresa ela já estaria em mora pelo pagamento das verbas rescisórias. E, por fim, a retificação na CTPS, que pede-se que seja reconhecida de 1º de agosto de 2010 e não de 10/12/2010, conforme a sentença. Em relação ao recurso adesivo da reclamada, foi arguída uma preliminar de não conhecimento desse recurso, uma vez que nós sabemos que o recurso adesivo ele conta da notificação, o recurso ordinário adesivo, para apresentar contrarrazões. No caso Araújo, ela não apresenta contrarrazões, ela sequer menciona contrarrazões e já adentra com seu recurso ordinário adesivo. Então, pelo que se observa é que ela usou desse prazo para apresentar um recurso principal, o que já estaria, inclusive intempestivo, porque não obedeceu o octídio legal. Ou seja, ela vale desse prazo para apresentar um recurso principal. Ela sequer menciona do recurso ordinário da reclamante. Então, por isso, pede-se que o recurso ordinário adesivo dela não seja conhecido. Em relação ao adicional de insalubridade, o laudo pericial, ele conclui que ficou caracterizada a insalubridade em grau médio nas atividades do ambiente de trabalho, que fazia parte das atribuições da reclamante aplicações de injetáveis, e a reclamada ela não apresenta nenhuma conclusão técnica capaz de afastar esse laudo, nos termos do artigo 195 da CLT. Inclusive, a avaliação da insalubridade ela é qualitativa e não quantitativa. Uma vez só que ela aplica, ela já tem o risco de autocontaminar. Então, uma vez também que não há que se falar que as farmácias elas não se incluem no rol do anexo 14 da NR 15, uma vez que a farmácia ela propõe injeção aos clientes, ela já os equipara a pacientes. Ninguém vai aplicar uma injeção sem ser um paciente. Então, em decorrência desse fator, destinando-se também a cuidado de saúde humana, reforça aqui a conclusão no sentido de que na rotina dela, ela estava em uma condição insalubre e, por isso, deve ser mantida a sentença de 1º grau em relação adicional de insalubridade. Em relação à participação nos lucros também... Vossa Excelência, seu prazo é esgotado, pode concluir um minuto, tá? Tá. Em relação à participação nos lucros, também não houve comprovação do pagamento das PLRs, inclusive só comprovou do ano de 2011, e em relação ao título de divergência de preço e atraso de comissionista, não havia previsão contratual que torna válido esses descontos. Inclusive, não cabe demonstrar, a própria reclamada ela não demonstra eventuais faltas que a reclamada teve para que fosse descontado esses atrasos de comissionistas. Inclusive, o risco do empreendimento ele é do empregador. Então, a eventual divergência de preço ela não pode ser transferida ao empregado, mas sim da reclamada. Diante dessas razões, não merece provimento o recurso ordinário adesivo da reclamada. Doutora Maricela, por favor. A primeira questão que se apresenta aqui na admissibilidade é o conhecimento do recurso da reclamada. E o que dispõe o artigo 997, parágrafo 2º, inciso 1 do CPC em vigor, é que ele será dirigido ao órgão independente perante o qual o recurso deveria ser interposto no prazo que a parte dispõe para responder. Não é necessário que ela apresente contrarrazões para ter assegurado o direito de manejar um recurso adesivo. Então, eu conheço, rejeito a preliminar que foi suscitado, e conheço do recurso adesivo da reclamada. O adicional de insalubridade. O que ficou constatado realmente foi essa atividade de aplicação de injeções.
O que acontece é que o simples labor no ambiente de uma farmácia não autoriza a presunção de contatos com pacientes portadores de patologias diversas e infecto-contagiosas. E a norma exige que esse contato seja permanente com material de uso do paciente não previamente esterilizado. E, além disso, não há comprovação da habitualidade da aplicação de injeções. Eu considerei, então, que foi incorreto o enquadramento dado pelo perito e afasto o adicional de insalubridade. A participação nos lucros. Foi comprovado o pagamento anual da verba até 2013 e, em relação ao ano de 2014, não veio aos autos a CT contratativas por pagamento da parcela, então enviava a condenação. Excluí por conta dessa questão. Os descontos indevidos. Existe no previsão no contrato de trabalho, cláusula 7ª, contrato à folha 143, ficou estabelecida a licitude de descontos no salário em decorrência de danos causados que se originem de dolo, culpa, negligência, imprudência ou imperícia. Eu entendi que, sendo este o contrato de trabalho, ele permanece enquanto o contrato de trabalho está em vigor, independente da função que a pessoa exerce. Isso está ajustado. O relatório de divergência de preço, folhas 327 e 330, individualiza as faltas cometidas e contém declaração da reclamante reconhecendo e autorizando os descontos. Com relação aos atrasos, tem também descontos de comissionista por conta disso, e os cartões de ponto mostram a correspondência entre os descontos e o atraso da reclamante. As diferenças de comissões, na verdade, o que a reclamante alegou foi pagamento de comissão extra-folha em dinheiro, no período que exerceu a função de vendedora, no valor médio de R$50. Não há nos autos prova capaz de amparar essa alegação. E, não bastante isso, a própria autora admitiu em depoimento que as comissões constavam do contra-cheque. O acúmulo de função. Nós estamos cuidando aqui de uma limpeza superficial da seção de trabalho, com de caixa, posteriormente como vendedora. Eu entendo que nesse caso aqui não existe acúmulo a ensejar pagamento de nenhum adicional. Aplica aqui o parágrafo único do artigo 456 da CLT. Quanto à rescisão indireta, não existe o acúmulo de função. A outra falta patronal poderia ser o adicional de insalubridade, que foi afastado. Com relação aos assaltos, não vi nos autos nada que tenha demonstrado que a reclamada tenha se omitido no dever de zelar pela segurança dos seus funcionários. Do relato da própria autora, infere-se que ela sequer se encontrava dentro da loja da reclamada no momento de assalto, conforme o boletim de ocorrência de folha 551. E a questão aqui, na verdade, é de segurança pública. Não se trata de caso em que a empresa tenha que cuidar de uma segurança que vai além do que normalmente se exige. Com relação... O que mais que tem aqui? Indenização de danos morais. É a mesma questão que decorre da questão do assalto. Não se pode imputar ao empregador responsabilidade por fato alheio ao controle dele. O pressuposto básico do cabimento da reparação do dano moral é a ofensa ou violação do direito íntimo da personalidade. E eu não achei aqui caracterizado elemento necessário, já que não houve ilícito praticado pela reclamada. Quanto aos danos materiais, ela pretende, em razão de uma diferença com relação à percepção de auxílio-doença. Mas aqui não há ilícito praticado pela reclamada e as normas coletivas não trazem previsão de complemento de salário no caso de concessão de auxílio-doença, uma complementação para o equivalente ao salário. A retificação da CTPS consta do laudo pericial que em 30/11/2010 a autora submeteu o exame para mudança de função e a ficha financeira demonstra que em dezembro de 2010 passou a receber comissões e prêmio por produção. Então, a retificação aí fica sem provimento. Então, mantém a proposta de voto por essas razões, em síntese. Senhor presidente, embora eu tenha decisões em que reconheci insalubridade no caso de pessoas que trabalham em farmácia aplicando injeções, no caso específico dos autos, embora o perito oficial tenha se recusado a adentrar nessa questão,
A reclamada trouxe elementos suficientes para mostrar que essa aplicação era absolutamente eventual. Eu agora não recordo os números que examinei na época, o laudo do assistente técnico e a documentação, é um número assim insignificante de aplicações a cada mês, de uma eventualidade evidente a ponto de não ensejar o pagamento adicional de insalubridade. E com relação à questão dos assaltos, é uma farmácia de rua. Se estivesse tratando de uma atividade empresarial especialmente sujeita a banco ou similar, podíamos pensar em alguma negligência do empregador para que pudéssemos adentrar na linha de argumentação da tribuna. Mas numa farmácia eu não vejo como imputar à reclamada qualquer tipo de culpa pelo fato de terceiro, pelos assaltos sofridos. Eu vou pedir vênia da sustentação, mas eu vou acompanhar integralmente o voto. Eu sou terceiro votante, também com todo respeito à sustentação, vou acompanhar o voto. Só para assalto, Vossa Excelência transcreve depoimento dele, foi na rua, foi de fora do estabelecimento, não foi dentro do estabelecimento. Salubridade, eu com todo respeito, farmácia é estabelecimento comercial. Então, não há enquadramento normativo. Quando a lei fala hospitais, casa de saúde, clínicas e similares, é porque é um conjunto de fatores que levam à insalubridade. Alguém dirá, mas o sujeito que entra na farmácia pode estar eventualmente doente? Pode. Como você que entra no ônibus, no coletivo, os doentes, se não estão internados, eles estão soltos por aí dentro da nossa casa, nas ruas, nos bares, nos restaurantes. Por que a norma fala em material, em fé contagiosa? Porque é um conjunto de elementos que podem levar ao contágio. Né? Então, você entrar numa farmácia, aplicar uma injeção, ou para receber uma injeção, a possibilidade de contágio, uma hipótese dessa é raríssima. Então, não quer dizer, farmácia não é estabelecimento de saúde, é estabelecimento comercial. Eu, particularmente, penso que deveria ser até proibido. Eu acho que farmácia hoje nem aplica mais injeção, nem Araújo. Aplica, tem um número aplica. Pequeno, tem nos autos. Mas a injeção pode ser até vacina também. Então, mas o fato é que é estabelecimento comercial, não é estabelecimento de saúde. Tanto que a sua cliente, ela, Vossa Excelência, não tem como negar isso, ela é vinculada ao Sindicato do Comércio, né, à Federação do Comércio, é um estabelecimento comercial. Se é estabelecimento comercial, ele não está ali no anexo 14 NR15, não tem jeito. Anexo 9, não é? Da NR15. Então, com todo respeito à sustentação, eu também vou acompanhar a relatora. E tem um dado que é curioso. Isso eu observo desde que eu era juiz de primeira instância. Araújo paga um salário desse tamanhozinho, mas é impressionante. Eu cansei de julgar ações contra Araújo improcedentes. E aí o advogado, que é antigo lá, acho que tem uns 20 anos que ele advoga para Araújo, que é o doutor Ronaldo Amaral, ele sempre falava, doutor, é porque lá nós fazemos advocacia preventiva. Lá. Então é raro a gente. Eu me lembro, era juiz de primeira instância, eu ficava impressionado. Vinha aquele rol de pedidos contra Araújo, quando você ia apurar não tinha nada. Porque esse advogado, me parece que ele é eficiente nesse sentido, da prevenção de demandas. Então, eu salvo engano, ele está lá até hoje. O doutor Ronaldo Amaral, deve ser ele. Então, às vezes, o reclamante aparece com aquele monte de queixo para o advogado, Ronaldo Aguiar Amaral, tá aqui é. E quando você vai apurar, que Araújo é muito rigorosa no cumprimento da legislação trabalhista. Então, com todo respeito à sustentação, eu vou acompanhar a relatora. Muito obrigado. Obrigada, bom dia. Há um processo que remanesce da sustentação oral, é o 44 da pauta, é o RO número 11-28-2014-107. Doutor Gessé, relator, doutor Marcelo, revisor. Processo número 44 da pauta. Vamos lá. É o último da sustentação. O último? Pois não. Tem advogado? Não está ausente. Está inscrito, mas ausente. Doutor Paulo, a conclusão é enorme. Não, mas aí nós temos que ler por causa de gravação. Ok.
O advogado, uma vez inscrito, ele pode querer conferir depois esse julgamento. Ok, sem problema. Para os casos que não tem advogado inscrito, mas havendo, vamos ler a conclusão. Conheço dos recursos, no mérito do provimento parcial, o recurso da reclamada para absolvê-la da condenação ao pagamento adicional de insalubridade ou reflexos, invertidos os ônus de sucumbência relativo aos honorários periciais, mediante redução do respectivo valor para R$1.000, ao que se aplica a resolução 66 do CSJT. Proviso parcialmente o recurso do reclamante para condenar a reclamada a pagar-lhe 1. Adicional noturno com reflexo no 13º, férias com terça, abono de retorno de férias, repouso semanal remunerado e com este em FGTS com 40%. 2. Diferenças de horas extras pagas e horas extras em decorrência do intervalo interjornada, acrescidos do adicional legal ou convencional, com reflexo nos repousos, férias, mais um terço, abono de retorno, férias, 13º, com este em FGTS com 40%. Repouso semanal remunerado e feriados trabalhados em dobro com reflexos da mesma forma. 4. 1 hora extra ou 15 minutos extras por dia efetivamente trabalhado, sem o gozo do intervalo interjornada, conforme seja a jornada de 6 horas ou acima desse limite, nos termos do artigo 71, bem como os intervalos intrajornadas inferiores a 10 minutos e caracterizados como tempo à disposição, todos acrescidos de adicional legal e convencional com iguais reflexos. 5. Reflexo do auxílio alimentação, em 13º, enfim, com iguais reflexos. 6. Indenização substitutiva das diferenças dos depósitos de FGTS pelo período de 30 de novembro de 2011 a 10 de março de 2013. 7. 3 multas convencionais, além daquela já deferida na sentença. Mantém o valor da condenação por quanto ainda compatível. É o meu voto, senhor presidente. Doutora Maristela, de acordo. Doutora Olívia? De acordo. Unânime. Então, nós acabamos com isso, as sustentações nos processos físicos.